Bom, depois que tudo aconteceu, o governo federal não vai deixar barato a lei americana aplicada ao Alexandre de Moraes e suas sanções, né? Mas o que de fato vai acontecer? Quem vai contar pra gente é o Pedro Zambarda. Não pode, né? Não pode outro país chegar aqui e aplicar sanções assim de forma arbitrária. Pedro Zambarda vai trazer as informações pra gente, mas antes você pode seguir o Pedro no @drops de jogos e também no @pedrosólidos nas redes sociais. E pode me seguir aqui também no @lu.junior se você quiser, tá? Vamos lá, Pedro, informações. Cara, é o seguinte, o governo Lula vai sair em defesa do Alexandre de Moraes e tá coberto de razão. Ah, mas vocês estão defendendo a ditadura da toga, o Lula tá junto contra o poder, e aí eles ficam contra o Bolsonaro, e aí é tudo arbitrário. Não, gente. O presidente dos Estados Unidos quer intervir na decisão judicial de um juiz e ainda tá ameaçando os outros. Tá ameaçando sancionar os outros. Então, assim, o governo Lula tem que tomar providência, sim. Aí entra na alçada do próprio governo Lula. Porque ele tem a Advocacia Geral da União, tem instituições funcionando justamente para garantir que o Moraes dê um julgamento justo ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então é o que o Otávio Guedes falou na Globo News, assim, o Trump não pode ser o corregedor universal da justiça, tá, gente? Então, tem essa coluna do repórter Guilherme Bausa da Globo News. O governo Lula vai atuar na defesa de Moraes em ações nos Estados Unidos ou em organismos internacionais. A avaliação do governo é que a aplicação da lei Magnitsky contra Moraes não se trata de uma medida contra alguém individualmente, esse é o raciocínio correto, e sim um ataque à soberania do país, ao nosso país como um todo. A você que está aí no nosso chat acompanhando, o alvo não é o Xandão, o alvo somos todos nós. Todos nós. O Trump não é uma instância do judiciário, gente. O Trump é presidente de um país. E isso é a mentalidade americana atrasada, nefasta, achando que pode levar a democracia para os outros lugares. Não pode. Não pode. Existe soberania para a gente ter um sistema judiciário nosso. E outra, a gente não é um regime igual outros regimes autocratas. Aqui é um regime de democracia plena. As pessoas decidiram democraticamente para eleger o Lula. É um absurdo isso aqui. A Advocacia Geral da União vai atuar na defesa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, contra as sanções aplicadas pelo governo Donald Trump por meio da lei Magnitsky. A estratégia jurídica ainda vai ser definida, mas neste momento são dois caminhos principais em avaliação pela AGU, Palácio do Planalto e pelos ministros do Supremo: acionar a justiça americana e ou recorrer a organismos internacionais, suponho que a ONU, para questionar a legalidade da aplicação da sanção a Moraes. Quero elogiar muito o trabalho pela AGU, do Jorge Messias, que é muito atuante. Eu recebo os informes da AGU e parabéns por se rapidamente já se posicionarem a respeito dessa questão do Xandão. Na prática, Moraes virou cliente do governo federal numa situação inédita provocada pela decisão sui generis da Casa Branca de aplicar a Magnitsky. Para quem não sabe, a Magnitsky é uma lei baseada num homem russo que foi perseguido pelo Putin, foi sancionada pelo presidente Barack Obama e agora está sendo usada como álibi do Trump. Essa lei que foi feita, na verdade, para combater corrupção de oligarcas russos, de oligarcas em outros países e também dentro dos Estados Unidos, está sendo usado pelo Trump para ir para cima do Moraes. Aplicar a Magnitsky com motivações políticas. E aí entra na questão que eu falei agora há pouco, Lúcio. O Otávio Guedes é um ótimo comentarista lá da Globo News, e ele falou, o Trump não é instância de judiciário, gente. Uhum. Trump não pode decidir sobre isso. É um absurdo esse decreto assinado. Não bastasse o tarifaço, que em si já é um absurdo, agora a gente tem um Trump jurista. O Trump é o Alexandre de Moraes Cheetos. É uma vergonha isso aqui, gente. Corregedor universal da justiça. Porque não é sobre Alexandre de Moraes, sobre a Suprema Corte Brasileira.
O Marco Rubio deu uma declaração essa semana dizendo que era injusto o processo que o ex-presidente Álvaro Uribe estava sofrendo Na Colômbia. por juízes radicais. Isso. Então, se está colocando numa O Trump já posição... reclamou do processo contra Marine Le Pen também, na França também, já reclamou disso também e tal. Enfim, Então, você vê que já são reclamações no Brasil, na França, na Colômbia, contra juízes que estão analisando processos de aliados do Trump, né? Ou pelo menos do mesmo campo ideológico do Trump. Então, isso é você ser o corregedor universal da justiça. Então, até agora, fala-se, essa medida foi tomada em nome dos direitos humanos. As entidades que tradicionalmente falam sobre direitos humanos, liberdade de expressão, até o momento não se manifestaram. Se manifestaram apenas, pelo que eu vi aqui, o dono do Rumble, que é a rede social que está proibida, e da Gather, que era de um ex-porta-voz do Trump, e que foi detido no aeroporto aqui no Brasil por ordem do Alexandre de Moraes para um interrogatório e voltou para os Estados Unidos, dizendo que os agentes da Polícia Federal agiram como agentes da Gestapo, e esse ponto, como ele tem, eu estava até conversando com o Jack fora do ar, hoje ele já não é tão próximo, mas era o ex-assessor do Trump detido, e que isso tinha um peso importante ali nesse convencimento do Trump de que o Alexandre de Moraes age de forma autoritária contra americanos. Então, assim, ouvindo aqui ministros falando que sim, uma crise, talvez um ataque à soberania, o episódio mais grave desde o afundamento daqueles submarinos na Segunda Guerra Mundial, que aí o Brasil decide tomar um lado dos Estados Unidos, né, do Ocidente, dos Estados Unidos contra a Alemanha. E agora nós estamos nessa. É um ataque, assim, é um ataque. O Trump não pode ser o corregedor universal da justiça para perseguir juízes que analisam casos contra políticos mundo afora do espectro político ideológico do presidente americano. Isso está sendo articulado, gente, desde aquela época que teve o Twitter Files, que foi uma porção de mentiras que foram baseadas em correspondências do Twitter para atacar o Alexandre de Moraes, que virou reportagens do Glenn Greenwald na Folha de São Paulo, com a repercussão dos bolsonaristas. Foram feitas articulações aqui no Brasil, foram feitas articulações no Reino Unido e foram feitas articulações na Austrália. Então você tem um Estado imperialista, que é o Estado, que é o grupo estadunidense, atuando junto com Big Techs e junto com decisões arbitrárias para tentar corroer por dentro as estruturas da democracia. Uma delas, o sistema judiciário, gente. O Pedro Serrano, que é jurista, é constitucionalista, fez a lei, inclusive, ajudou a formular a lei de atentado violento ao Estado Democrático de Direito, que vai condenar o Bolsonaro agora. Ele fala o nazifascismo era uma faceta mais explícita e até, de uma certa forma, mais desenvolvida da degeneração da democracia. Só que agora os fascismos eles vão correndo por dentro. E o que o Trump está fazendo é isso. Ele está tentando corromper, por isso que, inclusive, o Bolsonaro é o brinquedinho dele. Eles propagam essas ideias para desestabilizar o nosso regime. É disso que a gente está falando, gente. E não é um alinhamento, não é um alinhamento com a China, não é um alinhamento com a Rússia. É um alinhamento aos nossos interesses. Pode falar, Lúcio. Não é como se fosse uma novidade também em relação ao que os Estados Unidos faz historicamente, né? Em se meter em regimes, sejam eles democráticos ou não, em criar embargos econômicos ou mesmo invasões militares, né? Para mexer com poderes que não os interessam, né? Isso a gente viu historicamente. O Oriente Médio está
sabe disso há muito tempo, né? A diferença é que agora veio para o Brasil, que é historicamente um país parceiro dos Estados Unidos, não só economicamente, mas em diversas outras áreas. Um país que é visto no mundo inteiro como soberano, como democrático, né? E aí vem uma extrema-direita criando esse tipo de caso, narrativa, e aí os Estados Unidos mira as suas atenções para cá para atingir outros governos também do BRICS, né? Então, como eu falei, não é novidade esse tipo de modus operandi aí dos Estados Unidos, né? Só a gente lembrar de outros governos aí do Oriente Médio em que os Estados Unidos esteve envolvido de alguma forma ou na derrubada desses governos ou apoiando outros governos ou até grupos, às vezes grupos, não diria extremistas, grupos rebeldes, né, contra governos. Então, historicamente, a gente tem exemplos disso, tá? Historicamente. A diferença é que aqui tá muito... A gente nunca tinha visto isso tão próximo. Agora é com a gente, aqui, né? E o absurdo é enorme porque nenhuma justificativa é válida nesse caso. Mais algum ponto, Pedro? Não é isso, meu querido. É preocupante e que bom que o governo já está dando essa guarida para o ministro Alexandre. Eu acho que agora é a hora de somar forças mesmo, Lúcio. A gente vai ter que lutar pela democracia de novo. Assim como foi no 8 de janeiro, né? Assim como foi em 2022, né? Contra o Bolsonaro. Perfeito. Gente, ficamos por aqui. O que você acha? Comenta aí. Você pode discordar da gente também, tá? Fica à vontade. Grande abraço. Até a próxima.